Eu quero falar um pouco sobre ataque espiritual sobre os animais de vocês. Sim, eu já tive muito essa experiência, tá? E eu quero passar para vocês, né, algumas experiências que eu já tive, umas até recentes. Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os animais e o mundo espiritual, né? Animal tem espírito? Não, animal não tem espírito. Se você leu a Bíblia alguma vez ou lê, né, você vai entender que os animais, eles têm alma, sim. A alma simboliza o sangue, né? Então, o animal, ele tem alma. A alma é o centro das emoções. Então, o animal, ele aprende a amar, ele chora, ele sente dor. Tudo relacionado à alma, o animal, ele sente. Carinho, atenção, choro, saudade, tudo isso o animal. Por isso que dizem que o animal é o melhor amigo do homem, porque muitas coisas sentimentais na vida estão relacionadas a sentimentos, que está relacionado e ligado à nossa alma, ou a alma também do animal. Então, olhando para este lado, você já deve entender que quando o animal ele se vai dessa vida ou ele morre, então se acaba ali. Acabou-se ali, ele morreu, acabou ali, entendeu? Ele não... eu fui noutra vida, eu fui um cachorro, leão, urso. Não existe isso, gente. Biblicamente não existe isso. Isso aí foi coisas que criaram, que inventaram, tá? O animal é totalmente diferente do ser humano. O ser humano ele tem espírito, alma e corpo. Isso está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando prestaremos conta diante de Deus do nosso espírito, alma e corpo, né, que nós devemos manter conservados diante de Deus. Agora, o animal, a Bíblia mostra em várias partes, né, que ele tem apenas alma, ele não tem espírito. Então, acabou-se a vida do animal, acabou-se tudo, virou pó. E some, evapora, acabou-se. E assim, para nós, a gente queria que, sei lá, o animal ele fosse eterno. Eu, pelo menos, tenho meus cachorrinhos, que eu amo de paixão, amo muito quando eles adoecem. Eu fico muito mal, fico muito ruim, e assim, né? Eu disse, quem me dera. Eu tenho um cachorrinho, o Ted, que eu digo assim, quem dera que o Ted fosse para sempre. Ele fosse embora, que quando ele tá doente, então, já adoeceu tanto assim alguma vez, que ele tá bem velhinho já, né? Na verdade, ele tem uns 11 anos já, vai fazer 11 anos. E às vezes ele adoece bastante, cachorrinho quando tá bem antigo. Mas é um cachorro que quando eu cheguei aqui nesse novo lugar que eu habito, que eu moro, quem sabe onde eu moro, né? Ele foi o meu primeiro cachorrinho, assim, que eu criei até hoje. Então eu tenho um amor imenso por ele, é como um filho, assim. Né? E assim eu já fico pensando, o dia que eu não tiver mais ele, bate aquela tristeza, porque eu sei que quando se vai, acaba tudo. Eu não vou ver ele na eternidade. Então, como eu expliquei para vocês, eles têm alma, né? Então, e outra coisa, os animais, gente, eles sentem quando algo vai acontecer na casa, eles sentem quando alguém vai adoecer, eles sentem quando algo espiritual ruim está por perto, tá? Muitas vezes o cachorrinho, quando ele tá com fome, com sede, ele não fica chorando, ele não fica chamando, ele não... Quando tu chega em casa, quando tu sai, não tem aquela alegria deles, então são sentimentos, né? Eles sentem quando uma pessoa gosta deles. Olha, só para te ter noção, tem pessoas, assim, às vezes, tem uma ou duas pessoas por perto aqui da minha casa, que quando meus cachorros vê eles, podem estar à distância, assim, de uns 10, 15 metros, enfim, eles vê aquelas pessoas, eles não param de latir, e brabo, não aguenta a presença daquelas duas pessoas incomoda muito meus cachorros, e principalmente um deles, eu tenho 2 cachorros, então um deles incomoda demais, se chegar perto, então só falta avançar, então aquele cachorro ele verá uma presença ruim ou um sentimento ruim, algo que aquela pessoa carrega de ruim, entendeu? Você já viu pessoas que chegam na tua casa, pode chegar uma multidão, o teu cachorro não reage, mas às vezes chega uma pessoa, que às vezes é até conhecida da família, um familiar, ou que já teve ali, e aquele teu cachorro avança, ou late, alguma coisa ruim. E às vezes a gente fica meio assim, sem jeito, mas a gente sente que é algo ruim, porque os animais, eles pressentem o mal, eles vê o mal, gato, cachorro, principalmente gatos. Então, os animais, eles vê coisas ocultas, coisas que tu não vê, que tu não enxerga, que teus olhos materiais
físicos não enxerga. O gato, o cachorro, o passarinho, animais que tu tem na tua casa, eles vê. Eu já tive muitas experiências, muitas, mas muitas mesmo. Antes me contava, eu era meio incrédula nisso. Eu digo, mas quando, aonde, como que para que espíritos vão atacar animais? Para que? Eu não, era meio incrédula, há uns anos atrás. E aí eu peguei e comecei a investigar com o tempo e observar. E isso veio acontecendo na minha vida pessoal. Então fui procurar ouvir histórias e também fatos. Fui procurar na Bíblia e a Bíblia mesmo me mostrou isso, né? A própria palavra do Senhor nos mostra isso. Então os animais, eles veem sim coisas ocultas que você não vê. E normalmente são ataques espirituais, tá? Olha, só para você ter noção, uns dias atrás, agora, eu tive umas experiências aqui na minha casa mesmo, tá? Acho que foi o mês passado, ou foi o início desse mês, não estou bem lembrada. Mas uns dias atrás, né? Eu tive experiências fortíssimas com os meus animais. E eu sabia que eram ataques espirituais. Sabia que muitas vezes uma pessoa de uma casa, alguém falece, ou alguém é para falecer ou adoecer fortemente, acontecer algo grave e acontece com teus animais. Teu animal, um animal daquela casa de repente morre, ou de repente pega uma doença, um acidente, às vezes foi um mal desviado da tua casa, de alguém no teu. Como todo casal, sempre tem aquela discussãozinha, às vezes chata, de vez em quando, né? E aí um dia à tarde, eu estava lanchando com meu esposo, era umas 5, 6 horas da tarde. Nós tínhamos uma gatinha chamada Maggie, que a gente era apaixonada. E eu fui a primeira paixão por gato, que eu nunca gostei muito de gato, hoje em dia eu gosto bastante. E a gente teve uma discussãozinha boba, rápida, assim, né? E eu disse, aí ele disse, tudo é culpa do inimigo, do maligno, né? Eu disse, então tu tá defendendo ele. Gente, bastou falar essas palavras. Do nada eu vi só o baque do carro na estrada, né? E aí a gente correu e viu o grito do gato. Quando a gente correu para ir ver, foi a minha gatinha. E assim ela sofreu alguns dias e se foi. Ou seja, teve algum livramento ali. Sim, e sim. Tem algumas coisas na vida que é livramento de Deus. Deus livra do ser humano e permite que vá aos animais. Por quê? Os animais, eles não têm espírito, mas eles têm alma, né? Então, vocês lembram do porcos? Uma das dicas que eu te dou para te entender um pouco em relação a isso, tu te lembra do endemoniado, que ele foi liberto e os demônios pediram para eles irem para aqueles porcos? Bem, eles pediram e Jesus permitiu que eles fossem. E aí eles foram para os porcos, era uma manada de porcos, né? E ali eram mais de 1000 demônios que tinha naquele corpo daquele rapaz. Legiões, né? E eles foram até aqueles porcos e os porcos morreram todos no despenhadeiro, né? Ou seja, caíram no precipício e morreram todos. E para onde foram aqueles demônios? Voltaram para o inferno, né? Então, eu tenho muitas experiências para contar para vocês, mas o que eu te contar, como eu falei aí à frente, é que uns dias atrás eu tive uma experiência fortíssima aqui, como já tive outras vezes, né? E a experiência foi, gente, que estavam passando por abalos espirituais. E sempre que você se dispõe bastante a pregar o evangelho, a se purificar, se santificar através do jejum, da oração, da busca em Deus, as trevas se levantam contra você. Quando você ganha almas para Jesus, e nós nunca vamos deixar de fazer isso, queira o inferno ou não, né? Nós somos do Senhor e quem é de Deus faz o bem, faz o que é para ser feito para glorificar o nome de Deus. E amém. Então eu sou uma pessoa bem pé no chão, eu sei o que eu quero, para onde eu vou e o Deus que eu sirvo. Então nada me desvia desse pensamento, dessa atitude, dessa minha crença. Um dos meus animais mais assim provados e tocados, e por isso que eu mais oro, né? E é incrível que toda vez que ele é atacado pelo mundo espiritual, é porque eu não estou orando por ele. É porque eu parei um dia de orar por ele. Mas sempre que eu oro pelos meus animais, e principalmente o Ted, meu cachorro, o mais velhinho. Porque, gente, olha, ele é o mais atacado. É o meu animal que eu mais amo aqui, mais sou chegada, e para o inimigo me atingir,
ele toca nele muitas vezes, né? E eu sempre peço a proteção de Deus, sempre. E teve vezes que o Ted fica olhando assim para a parede, sabe? Não acontece sempre. Quando aconteceu? Isso aconteceu já há um ano atrás, mais ou menos. Ele olhando para a parede, para o lugar vazio e latindo. Eu comecei a repreender. Quando eu comecei a repreender, me arrupiei todinha. E eu senti a presença maligna naquele momento e repreendi. Sim, repreendi em nome do Senhor Jesus. Aquela presença maligna. Que muitas vezes o mal chega na tua casa ali para trazer alguma coisa. Porque eles fazem reunião no inferno para atingir tua vida, as áreas da tua vida. Então, você tem que ter autoridade na oração, autoridade de Deus, né? O Senhor nos deu autoridade, está na palavra. Esses dias eu fiz aqui um vídeo, mandei para vocês. Deus já nos deu autoridade. Essa autoridade nós temos que usar na oração e repreender o mal, né? O Senhor Deus já nos deu essa autoridade. Então, o que eu faço quando eu vejo essas coisas nos meus animais, eu oro. Eu repreendo o mal, eu abençoo meus animais, ponho as minhas mãos sobre ele. E esses dias, gente, como eu falei para vocês que o Ted foi muito atacado, né? De repente, de um dia para o outro, apareceu uma bicheira, né? No olho do meu bichinho, sabe? E de repente, do nada, assim, de um dia para o outro. Assim, bicheira, berno, é normal para quem vive no interior, nos animais, né? Mas, gente, bicheira, de um dia para o outro. No verão aqui, eu sempre olho meus animais todo dia, né? E banho eles. Quando dá para ir pro pet shop, eu mando. Quando não dá, eu mesmo banho, cuido deles. E um dia antes, eu tinha olhado o olhinho dele, nariz, sempre olho ele todo e nada. No outro dia, do nada, ele amanheceu com bicheira. Tanto é que quando eu chamei o pessoal do pet shop, que levaram ele para tratar, eles disseram, tem alguma maldição contra vocês, a sua casa, alguma coisa? Assim, será que não fizeram algum mal contra vocês? Porque isso é muito estranho e tudo. Eu disse, não fizeram nada mal. Mas se fizeram, já foi repreendida em nome de Jesus. E para a glória de Deus, gente. Orei, repreendi. No outro dia meu cachorro veio para casa, já tá bonzinho, são para a glória de Deus. Mas olha só. Meu cachorro já praticamente recuperado da tal bicheira que deu no olhinho dele, que ele levou quase uma semana para ficar totalmente bom. Mas ele já tinha, eu acho que uns 3, 4 dias de recuperação em casa. De repente, ele tá lambendo o bilauzinho dele e aquele lembe-lembe, eu fui ver. Gente, tava inchado e com berno dentro do bichinho. E aí eu peguei, fui no mesmo instante, corri com ele para tratar, passar remedinho. E quando eu observei para tratar, não era só 1 nem 2 berno. Tinha 4 berno no bilauzinho, no bichinho. E eu removi todos os 4 e orei, quebrando toda a maldição de sobre o meu animal. E ele ficou bonzinho. A glória de Deus, né? Isso foi um mês atrás, mais ou menos. E ele está ótimo de saúde. Bem, antes desse teu corpo físico, de tudo físico que está ao teu redor, animais, família, finanças, saúde, tudo, existe um reino espiritual. Você tem que se ligar nisso e você tem que estar embaixo de oração. Não custa nada dobrar os joelhos ou até sentado na cama, você orar antes de dormir. Porque você sabia que quando você deita e dorme, o seu corpo, ele fica como é que se diz? O voluntário, assim, ele fica livre, né? Então, quando você tem a proteção divina, quando você ora, mesmo que for sentado, se não quiser ajoelhar, você recebe uma proteção do alto, você recebe uma proteção de Deus. Então, o mal não te toca, não te alcança. Pode até alcançar algo ao teu redor, mas a você é guardado. Não relaxe no seu mundo espiritual. Mantenha-se em contato com Deus. Sim, todos os dias. Tire na semana, se não der para ler todo dia, mas pelo menos 3, 4 dias, tire um momento para refletir na palavra de Deus, num capítulo, num versículo. Deus ali falar com você, né? E nunca deixe de orar antes de dormir. Isso é muito importante. Fale com Deus, entregue-se a Deus, peça perdão aos pecados. Você não sabe se ao deitar você vai acordar ainda nessa terra. Então é importante você pedir perdão todas as noites antes de dormir. Perdão por seus pecados, seus erros, suas falhas. Todos nós pecamos, gente. Todos nós. E ore sempre, mas sempre pelos seus animais. Que Deus os guarde, os proteja. Vou deixar mais uma vez aqui no final um vídeo para vocês observarem o ataque espiritual nos animais.